Bom dia, meninos. Hoje nós estamos em outra edição do nosso Café com o Professor e hoje tá frio, viu? Vou falar a verdade para vocês. Vocês podem ver que lá no fundo o sol começa a aparecer, de fato, tá bem cedinho, 6 horas aproximadamente. Gostaria de tirar uma dúvida, foi através de uma colega de vocês que chegou a mim esse questionamento, por que o tráfico negreiro, durante o período da invasão da União Ibérica, melhor dizendo, por que o tráfico negreiro ele diminuiu e por que tem relação essa diminuição do tráfico negreiro com o processo de captura e escravização dos negros que viviam aqui no Brasil. São dois fatores. Primeiro, durante a União Ibérica, nós vamos verificar que Portugal, uma vez que estava sob o domínio da Espanha, Portugal já não tinha a mesma habilidade, a mesma competência, a mesma agilidade e o mesmo poder de trazer negros capturados lá na África para serem escravizados aqui no Brasil. E durante esse período, quem praticamente controlava o tráfico negreiro era justamente a Holanda, lá no Brasil holandês, na sua região produtora de açúcar. E com isso começou a faltar escravos. E essa falta de escravos, uma vez que não era tanto do interesse da Holanda trazer negros africanos para cá, embora os trouxesse, houve esse processo de captura e escravização dos nossos índios aqui no Brasil. Também temos que destacar que o processo de captura e escravização de índios, ele vai aumentar no momento em que os bandeirantes constataram que isso poderia ser um meio de vida para eles, uma forma deles ganharem a sobrevivência, ganharem recursos, já que viviam na região de São Paulo. Então, destaco para vocês essas duas questões no dia de hoje, em que, com a União Ibérica, o fluxo de escravos para o Brasil diminuiu e, consequentemente, nós tivemos o processo de captura e aprisionamento dos índios brasileiros para trabalharem como escravos. E os bandeirantes contribuíram muito para isso. Já estou iniciando com vocês o processo de transição do Brasil colônia para o Brasil independente, para o Brasil soberano. Estamos falando já algumas aulas sobre crise do sistema colonial. E nós, depois de termos falado sobre as crises nativistas, os movimentos nativistas, nós vamos começar a tratar agora sobre os movimentos emancipacionistas. Eu tinha dito ontem que nós iríamos falar sobre a Inconfidência Mineira e também iríamos falar sobre a Conjuração Baiana. Chama a atenção de que os movimentos emancipacionistas, eles defendiam a independência do Brasil, queriam a independência do Brasil. Começaram a questionar o fato do Brasil já há tanto tempo estar sob o domínio dos portugueses. E aí nós vamos verificar que esses movimentos, um aqui em Minas, outro na Bahia, começam as suas primeiras ações no sentido de livrar o Brasil do domínio de Portugal. É verdade que a Inconfidência Mineira, para muitos, é um movimento extremamente consistente, sólido, mas quando a gente estuda nos seus pormenores, a gente percebe que não, que a Inconfidência Mineira foi um movimento muito elitizado. Quem participava da Inconfidência Mineira eram filhos de estudantes, grandes fazendeiros, que haviam estudado lá na Europa, especificamente na França, e lá entraram em contato com as ideias liberais
foram influenciados pelo movimento iluminista. E voltando aqui para o Brasil, é próprio do jovem o idealismo, mas faltava ao movimento consistência, faltava ao movimento atitude, solidez. E aí nós vamos verificar que o movimento da Inconfidência ele não consegue realizar aquilo que se esperava. Por quê? Porque não tinha participação popular. O movimento da Inconfidência era restrito a jovens e jovens, filhos de fazendeiros e intelectuais. Tínhamos um ou outro que não era filho de fazendeiro, que não tinham uma condição favorável. Dentre eles, o nosso Tiradentes, coitado. Nós vamos verificar também que o movimento da Inconfidência, ele foi um movimento que não foi adiante, que não conseguiu fazer aquilo que ele pretendia, justamente porque o movimento da Inconfidência, ele carecia de uma concepção ideológica. O que significa isso? Não sabiam que Estado queriam uma vez o Brasil independente. Não sabiam. Não sabiam se o Brasil seria uma monarquia, se o Brasil seria uma república. Não sabiam se o Brasil iria acabar com a escravidão ou iria manter a escravidão. Então, eles não tinham clareza ideológica. Que tipo de liberdade que nós queremos? Apenas liberdade política? Ou então queremos também liberdade social? Então veja que o movimento da Inconfidência, o objetivo deles, legal, queremos a independência do Brasil, mas queremos a emancipação do Brasil, mas o movimento que ficou restrito a um grupo de jovens, filhos de fazendeiros, e os fazendeiros não queriam perder o seu poder. E outra coisa, não tinha participação popular, lamentavelmente. Quando a gente olha a história da independência dos Estados Unidos, a gente vê a participação popular. E aí, os movimentos capazes de promoverem mudanças são movimentos que têm participação popular. E aqui no Brasil, carecia dessa participação. Nós já estamos aqui com o nosso cafezinho, por isso, poderíamos dizer que, lamentavelmente, esse movimento não nos deu a independência. E a nossa independência, ela será resultado, mais adiante falaremos sobre isso, resultado de um processo político e não de um processo popular. Fiquemos por aqui. Amanhã eu irei falar sobre Conjuração Baiana. Outro movimento, um movimento que teve uma consistência, uma solidez muito maior, porém também insuficiente para nos dar a tão esperada e desejada independência.